Declaro aberta a segunda sessão extraordinária do segundo período legislativo da Câmara de Vereadores, destinada à apreciação e votação dos projetos de lei ordinário da iniciativa do Poder Executivo Municipal, que tratam do Plano Plurianual, PPA, e da Lei Orçamentária Anual, LOA, conforme determina o artigo 146 do Regimento Interno e o artigo 161 da Constituição Federal. Leitura de fundamentação legal. Ressalto que, de acordo com o artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos presentes à maioria de seus membros. A Câmara, o artigo 83 do Regimento Interno dispõe que o projeto de lei ordinário é aprovado por maioria simples, em uma única discussão e votação. Já o artigo 149 do Regimento Interno disciplina o procedimento especial das matérias orçamentárias, fixando prazo para parecer da Comissão de Finanças e a apresentação das emendas. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, TCM, em diversos pareceres técnicos, com o número 00463/2018, e o número 00038/2020, consolidou entendimento de que o PPA, a LDO e a LOA são leis ordinárias aprovadas por maioria simples dos vereadores presentes, após cumpridas as etapas regimentais. Solicito ao primeiro secretário para que faça a verificação do quórum, conferindo a lista de presença. Comparecimento dos senhores vereadores à segunda sessão extraordinária do segundo período legislativo, realizada às 16 horas no dia 9 de outubro de 2025. Adriano Alves dos Santos, presente. Celso Ribeiro dos Santos, ausente. Evanildo Simões de Souza, presente. Israel José da Silva. Mateus Marques Jacobina, presente. Mauro Souza Silva, presente. Odair Ribeiro de Souza, presente. Raquel Silva do Vale, presente. Wallace das Chagas Oliveira, presente. Vitor Oliveira de Souza, presente. Wallace Pinheiro de Almeida, presente. 10 presentes, presidente. Havendo quórum, solicito ao funcionário Nardel para que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Finanças Orçamentária e Tomada de Contas e os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e a redação final aos projetos de lei número 021/2025 do PPA e número 022/2025 LOA, o ofício de número 02/2025 e o parecer jurídico do processo legislativo e o quórum de aprovação do PPA e LOA. Parecer ao projeto de lei PPA 2026 a 2029, município de Buritirama, Bahia. Processo legislativo PPA 2026 a 2029, protocolo número 021/2025. Relatório. Chegou a esta comissão o projeto de lei do Plano Plurianual PPA 2026 a 2029, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que estabelece diretrizes, objetivos e metas para a administração municipal no quadriênio. A proposição vem acompanhada de anexos com programas, objetivos, indicadores e metas físicas, financeiras e traz disposições finais sobre sua gestão e revisão.
No curso da instrução, esta comissão enfocou admissibilidade de rito, regularidade procedimental e transparência, conformidade material, coerência com pisos constitucionais e com políticas setoriais, encadeamento com LDO e LOA e proposição de ajustes redacionais para aperfeiçoar monitoramento e avaliação. 2. Admissibilidade e competência. Iniciativa e matéria. O PPA é de iniciativa privativa do Poder Executivo nos termos da Constituição e da Sistemática Orçamentária Nacional. Competência. Compete à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas emitir parecer sobre a compatibilidade, legalidade e adequação do PPA, seu encadeamento com LDO, LOA e os efeitos orçamentários e fiscais. Parâmetros jurídicos e técnicos aplicáveis. Constituição Federal. O PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas para despesas de capital e programas de duração continuada. A LDO faz a ponte anual e a LOA estima a receita e fixa a despesa. Na Lei nº 4.320/1964, Normas Gerais de Direito Financeiro, organização dos orçamentos e dos demonstrativos, coerência do PPA com a execução anual, Lei de Responsabilidade Fiscal, gestão fiscal planejada e transparente, integração com metas e riscos fiscais definidos na LDO, publicidade e participação. Pisos constitucionais permanentes, educação 25% da receita de impostos e transferências e saúde 15%. Que devem permanecer viabilizáveis nas LOAs anuais decorrentes do PPA. Transparência e participação, audiências públicas, condição de mérito. O PPA, por sua natureza estratégica, exige ampla participação social para legitimar o processo. Devem constar nos autos editais, convites, com prova de divulgação, atas com listas de presença, a apresentação técnica exibida, o relatório de tratamento das contribuições e a publicação eletrônica dos materiais. Condição: a apreciação de mérito deste parecer fica condicionada à juntada do checklist de audiências públicas acima descrito. Encadeamento PPA, LDO, LOA, cláusula de coerência. O encadeamento assegura a coerência entre planejamento e execução. O PPA define o rumo para 4 anos. A LDO seleciona prioridades e fixa metas e riscos fiscais para o ano seguinte. E a LOA materializa no exercício a estimativa da receita e a fixação da despesa por órgão, função, programa, ação e GND. Juridicamente, a LOA deve ser compatível com a LDO e ambas devem observar o PPA. Mudanças relevantes exigem deliberação legislativa com transparência, sob pena de ruptura do encadeamento e ofensa ao princípio do planejamento. Conformidade material do PPA. Estrutura pragmática, metas físicas e financeiras, viabilidade de pisos constitucionais, evidência de que as LOAs do quadriênio poderão cumprir educação 25% e saúde 15%, sem recorrer a remanejamentos que desvirtuem políticas fim, integração com planos setoriais, educação, saúde, assistência, saneamento, mobilidade, meio ambiente, cultura, etc., quando existirem para evitar programas desconexos, indicadores de resultado, adoção de indicadores que permitam medir resultado e impacto, não apenas produto entregue, especificando linha de base, avaliação e monitoramento, prevê rotina anual de avaliação do PPA, relatório ao Legislativo até data certa, com ajustes pontuais via LDO, LOA, preservando a unidade do plano. Aperfeiçoamentos propostos. Para fortalecer o caráter estratégico e mensurável do PPA, a comissão propõe as seguintes emendas, sem alterar a essência do plano apresentado. Emenda aditiva, matriz de indicadores e metas anuais. Os programas integrantes do PPA 2026-2029 conterão, no mínimo, objetivo, indicadores, metas anuais e unidade responsável, preferencialmente com recorte territorial quando cabível. Emenda aditiva, relatório anual de avaliação do PPA.
O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 de abril de cada exercício o relatório anual de avaliação do PPA contendo o grau de cumprimento das metas fiscais por programa, análise de desvios e medidas corretivas, com publicação eletrônica de todo o material. Emenda aditiva. Cláusula de compatibilidade com pisos constitucionais. A execução das metas do PPA observará nas LOAs do quadriênio os mínimos constitucionais de educação 25% e saúde 15%, devendo a LDO-LOA evidenciar a compatibilidade das prioridades anuais com tais pisos. Emenda aditiva, transparência ativa. Todos os documentos do PPA, incluídos os relatórios anuais, serão disponibilizados em meio eletrônico de amplo acesso, assegurando dados abertos sobre indicadores, metas, cronogramas e execução. Observação: as emendas acima não criam despesa nova por si, qualificam o plano, facilitando o encadeamento com LDO-LOA, o controle da Câmara e a transparência ao cidadão. Erros e riscos mitigados por este parecer. Generalidade sem mensuração. Programa sem indicador, linha de base, metas anuais, emenda de matriz de indicadores. Descolamento PPA, LDO, LOA, ausência de relatório periódico, relatório anual de avaliação do PPA, riscos aos pisos, metas que pressionem educação e saúde, cláusula de compatibilidade, opacidade, falta de publicação sistemática e transparência ativa. Voto. Constitucionalidade, legalidade e adequação presentes condicionadas à comprovação das audiências públicas e à manutenção nos autos da matriz programática com indicadores e metas. Mérito. A comissão é pela aprovação do PPA 2026-2029 com emendas aditivas. Matriz de indicadores, relatório anual de avaliação, cláusula de compatibilidade com pisos, transparência ativa, por reforçarem o princípio do planejamento, a mensurabilidade de resultados e o encadeamento com LDO-LOA sem engessar a gestão. Sala das Comissões, 9 de outubro de 2025. Parecer final P-LOA/2026. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Câmara Municipal de Buritirama. Presidente vereador Wallace das Chagas Oliveira, sessão 9/10/2025, processo legislativo número 022/2025, LOA/2026. Relatório. Chegou a esta comissão projeto de lei orçamentária anual LOA/2026 de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026, acompanhado dos anexos previstos na Lei nº 4.320/1964 e de disposições finais. Entre estas consta autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares com dispositivos que, tal como redigidos, permitem até 100% de suplementação, inclusive fora do limite por anulação, além da previsão sobre operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, ARO, no mesmo artigo. Esta comissão promoveu a análise constitucional, legal e fiscal, tendo como eixos regularidade procedimental e transparência, com ênfase na comprovação das audiências públicas exigidas pela LRF, conformidade técnica com a Lei 4.320/1964, e a LRF LC 101/2000, adequação do regime de créditos adicionais, evitando cheque em branco e resguardando o princípio do planejamento, alinhamento e entendimentos de controle externo e boas práticas durante a instrução, foram constatadas a necessidade de diligências ao Executivo para que instrua e junte a seguinte documentação: prova das audiências públicas, memórias de cálculo, planilha de atendimento aos mínimos constitucionais, quadro da política de suplementações pretendida e respectivas fontes. Admissibilidade e competência.
Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, competência, a matéria se insere no escopo da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, incumbida do exame de compatibilidade, legalidade e adequação orçamentária financeira. Metodologia de análise. O parecer estrutura-se em transparência e audiências públicas, conformidade técnico-normativa, análise fiscal essencial, créditos suplementares, crítica ao artigo 7º original e proposta de emenda substitutiva com teto 60%, segmentado por fontes, travas e relatórios. Desmembramento da ARO em artigo próprio, voto, anexos operacionais, checklist, ofício de diligência, quadro de relatórios bimestrais. 4. Transparência e audiências públicas. Regra matriz. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente com participação popular. No plano prático, a legitimidade procedimental da LOA requer audiências públicas amplamente divulgadas, material técnico acessível e tratamento explícito das contribuições recebidas. Checklist mínimo que deve constar nos autos legislativos, condição para votação em plenário do mérito. Edital, convite, com data, local, objetivo e meio de divulgação, acompanhado de prints/links, ata assinada com lista de presença, registrando síntese das intervenções e respostas do Executivo, apresentação técnica, relatório de tratamento das contribuições, comprovação de transparência ativa. Efeitos do descumprimento. A ausência ou insuficiência desses itens fragiliza a validade do processo, sujeita a ressalvas do controle externo e pode ensejar questionamento judicial se houver violação manifesta do dever de transparência. Assim, este parecer condiciona o voto de mérito à ajuntada integral do checklist. A apreciação do mérito fica condicionada à ajuntada pelo Executivo dos documentos comprobatórios das audiências públicas. Conformidade técnico-normativa. A proposta cumpre a lógica do orçamento-programa, discrimina receitas por categoria e fonte e despesas por órgão, função, programas, ação e GND, devendo manter nos autos os quadros e anexos exigidos. A abertura de créditos adicionais só pode ocorrer até determinada importância e com fonte identificada. Excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação, operações de crédito. Trata-se de baliza imperativa. Não há espaço para autorizações genéricas ou ilimitadas. LRF, planejamento, metas, riscos e transparência. A LRF estabelece que a gestão fiscal responsável pressupõe ação planejada e transparente, prevenção de riscos e correção de desvios. Por isso, a LOA deve ser compatível com as metas fiscais e com as diretrizes da LDO. Prever reserva de contingência para riscos e passivos contingentes e observar os requisitos para renúncia de receita e para nova despesa ou despesa continuada. A LRF exige ainda transparência ativa e participação popular, fundamentos que amparam a condição deste parecer quanto à comprovação das audiências públicas. Constituição Federal. O artigo 165 da Constituição Federal fixa o encadeamento PPA, LDO, LOA e autoriza que a LOA contenha autorização para abertura de créditos suplementares, mas não define percentual, deixando ao Legislativo a conformação do teto e das condições. O artigo 167, parágrafo 6º, veda a transposição, remanejamento e transferência entre categorias de programação ou órgãos sem lei específica, o que reforça que a autorização na LOA não pode ser interpretada como carta branca. O encadeamento das leis orçamentárias assegura a coerência entre planejamento e execução. O PPA define para 4 anos as diretrizes, objetivos e metas dos programas. A LDO faz a ponte anual, selecionando prioridades, fixando metas e riscos fiscais e regras de execução. E a LOA materializa no exercício a estimativa da receita e a fixação da despesa por órgão, função, programa, ação e GND.
Em termos jurídicos, a LOA deve ser compatível com a LDO e ambas devem observar o PPA. Mudanças relevantes no rumo do gasto exigem deliberação legislativa com transparência e participação, sob pena de quebrar o encadeamento e desvirtuar o princípio do planejamento, razão pela qual autorizações genéricas e ilimitadas de créditos suplementares, cheques em branco, são indevidas. Análise fiscal essencial. Receita. Memórias de cálculo das principais rúbricas, FPM, ICMS, cota parte, Fundeb, royalties, com premissas, séries e riscos. Tratamento de excessos de arrecadação como base para suplementações devem estar mensurados em relatórios de execução. Despesa. Programação por função, subfunção, programação, ação e GND com foco em políticas fim e manutenção da máquina, vedações materiais às anulações que abastecem créditos suplementares, pessoal e encargos, mínimos de educação 25% e saúde 15%. Contrapartidas de convênios e despesas vinculadas, compatibilidade com metas e prioridades definidas na LDO. Pessoal e encargos. Observância aos limites da LRF, incluindo projeções e eventuais reestruturações. Se houver reajustes ou decisões judiciais com impacto, estimativas e fontes devem constar. Restos a pagar e disponibilidade. Regras para inscrição, liquidação e pagamento. Cautelas se houver nesse cenário de final de mandato, evitando o resto sem disponibilidade de caixa. Endividamento e operações de crédito. Respeito a limites do Senado Federal e a LRF. Antecipação da receita deve ser excepcional, lastreada em necessidade de fluxo de caixa, com custo e capacidade de pagamento demonstrados, tema que passa a constar em artigo próprio, por técnica legislativa. Créditos suplementares. O artigo, porque o texto original é inadequado. O artigo 7º do projeto 3. Autoriza até 100% de anulação de dotações para abrir créditos. 4. Volta a autorizar até 100% para diversas rúbricas, pessoal, dívida, precatórios, etc., fora do limite do inciso anterior. Repete o inciso 4 para tratar de aro, misturando tema financeiro, operação de crédito com créditos adicionais. Esse arranjo neutraliza a LOA, afronta a Lei nº 4.320/1964, artigo 7º, parágrafo 1º e artigo 43, o princípio do planejamento e enfraquece o controle parlamentar. Também incorre em vício de técnica legislativa, duplicidade de inciso, matérias distintas no mesmo artigo. No artigo 7º original, há falhas claras de técnica e de conformidade. Concede-se uma autorização genérica de até 100% para créditos suplementares, verdadeiro cheque em branco, e em desacordo com a exigência legal de fixar até determinada importância e indicar fontes específicas, o que esvazia o princípio do planejamento da LRF. Mistura-se no mesmo dispositivo matéria de créditos adicionais com aro, a operação de crédito redigida pelo artigo 38 da LRF, além de haver duplicidade de inciso. Não há segmentação por fonte, nem vedações materiais mínimas, abrindo margem e remanejamentos incompatíveis com a vedação constitucional à transposição, remanejamento, transferência sem lei, vedação constitucional à transposição. Por fim, falta mecanismo de transparência periódica, que é boa prática coerente com os artigos 48 e 48-A da LRF. Posição da comissão: limitar, qualificar e dar transparência. A comissão substitui integralmente o artigo 7º para estabelecer teto global de 60%, segmentação por fonte, vedações materiais e relatório bimestral à Câmara. A ARO é desmembrada para artigo próprio, com remissão ao artigo 38 da LRF e aos limites do Senado com isso. Preserva-se a governabilidade, evita-se o cheque em branco, alinha-se a boas práticas de controle externo que rechaçam percentuais excessivos e sem parâmetro. 3. Emenda substitutiva integral ao artigo 7º.
Artigo 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2026, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite global de 60% de total da despesa fixada nesta lei, exclusivamente nas hipóteses e proporções abaixo observadas as condições deste artigo e o dispositivo no artigo 43 da Lei nº 4.320/1964. Fonte de recursos: até 30% mediante excesso de arrecadação efetivamente apurado, até 20% mediante superávit financeiro de exercícios anteriores comprovado nos termos da LRF e até 10% mediante anulação parcial de dotações vedadas. 1. Anulações que reduzam dotações de pessoal e encargos sociais, inclusive inativos e pensionistas. 2. Anulações que comprometam os mínimos constitucionais de educação, 25%, e saúde, 15%. 3. Anulações de contrapartidas de convênios e de despesas vinculadas à receita com destinação específica. Transparência e motivação. Cada ato de abertura de crédito suplementar deverá identificar unidade orçamentária, programa, ação, categoria econômica, GND e fontes afetados, apresentar memória de cálculo da fonte utilizada e demonstrar compatibilidade com as metas fiscais, observar os artigos 14, 16 e 17 da LRF. É vedado utilizar a reserva de contingência como fonte geral de suplementação, ressalvadas as hipóteses de cobertura de riscos fiscais e passivos contingentes previstos na LDO. É vedado utilizar a autorização deste artigo para transposição, remanejamento ou transferência entre categorias de programação ou órgãos sem lei específica. O Poder Executivo encaminhará à Câmara até o 30º dia subsequente a cada bimestre relatório consolidado das suplementações efetuadas, discriminando órgão, unidade, programa, ação, GND, valor e fonte com comparativo frente às metas fiscais e aos limites desta autorização. Parágrafo único. Consideram-se revogadas quaisquer autorizações genéricas ou interpretações extensivas que excedam o limite global e as condições estabelecidas neste artigo. Emenda de desmembramento, aro, em artigo próprio. Artigo 8º. O Poder Executivo fica autorizado a contratar a operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, aro, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do artigo 38 da Lei Complementar nº 101/2000, devendo observar as condições estabelecidas na LDO e demais normas aplicáveis, vedada a vinculação de recursos constitucionalmente destinados à saúde, educação e demais receitas vinculadas. A contratação de aro dependerá de demonstração de necessidade de fluxo de caixa, custo financeiro e capacidade de pagamento, bem como de publicação dos contratos e anexos em meio eletrônico de amplo acesso. O Executivo encaminhará à Câmara relatório bimestral específico sobre a execução da ARO com indicação de ingressos, amortizações, encargos e impactos sobre o resultado fiscal. Voto da Comissão. Constitucionalidade, legalidade e adequação fiscal. Reconhece-se a admissibilidade da LOA/2026 nos termos do artigo 165 da CF/88, da Lei nº 4.320/1964 da LRF, condicionada à ajuntada nos autos da prova das audiências públicas e dos demonstrativos técnicos requisitados. Mérito. Em razão das falhas de técnica do artigo 7º original e dos riscos de esvaziamento do princípio do planejamento, a comissão é pela aprovação com emendas nos termos já detalhados. Emenda substitutiva integral ao artigo 7º, fixando o teto global de 60% para créditos suplementares, segmentado por fontes com vedações materiais, e relatório bimestral ao Legislativo. Emenda de desmembramento da ARO em artigo próprio com salvaguardas de transparência e controle. Sala das Comissões, 9/10/2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Parecer sobre o projeto de lei ordinária número 022/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Buritirama para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. Relatório. O projeto de lei ordinária número 022/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, estima a receita e fixa a despesa do município de Buritirama para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências, em conformidade com o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e o artigo 126 da Lei Orgânica Municipal. A proposta define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e para os programas de duração continuada, apresentando os eixos estratégicos, agendas transversais e anexos de metas físicas e financeiras que orientarão as ações governamentais durante o período de vigência. Compete a esta comissão emitir parecer quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa da proposição. Análise jurídico-legal. Constitucionalidade. O projeto insere-se na competência legislativa municipal, conforme dispõe o artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal, e encontra fundamento nos artigos 165, parágrafo 1º da mesma Carta, que trata da elaboração do Plano Orçamentário Anual pelos entes federativos. A iniciativa é legítima do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 70, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, razão pela qual não há vício de iniciativa nem de inconstitucionalidade material ou formal. O texto está em conformidade com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente quanto ao planejamento, equilíbrio fiscal e transparência. O projeto também se harmoniza com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência, economicidade e publicidade, estabelecendo metas e diretrizes compatíveis com as políticas públicas municipais. A proposição apresenta redação clara, estruturada e compatível com a Lei Complementar número 95/1998, observando o formato de artigos, parágrafos e incisos, além de incluir anexos descritivos e quantitativos, atendendo aos padrões exigidos de técnica legislativa. Regimentalidade. A tramitação segue as normas do Regimento Interno da Câmara Municipal de Buritirama, Bahia, estando a proposição regular quanto à iniciativa, forma e matéria. Conclusão. Após análise, esta comissão conclui que o projeto de lei número 022/2025 é constitucional, está em conformidade com os princípios da legalidade e juridicidade, apresenta adequada técnica legislativa e tramita em conformidade com o regimento interno. Diante disso, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final manifesta-se favorável à tramitação, discussão e aprovação da matéria. Buritirama, Sala das Sessões, 9 de outubro de 2025. Parecer sobre o projeto de lei ordinária número 021/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Buritirama, Bahia, para o período de 2026 a 2029 e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Relatório. O projeto de lei ordinária, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, institui o Plano Plurianual PPA do município de Buritirama para o quadriênio 2026 a 2029, em conformidade com o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e o artigo 126 da Lei Orgânica Municipal. A proposta define diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e para os programas de duração continuada, apresentando os eixos estratégicos, agendas transversais e anexos de metas físicas e financeiras que orientarão as ações governamentais durante o período de vigência. Compete a esta comissão emitir parecer quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa da proposição. O projeto insere-se na competência legislativa municipal, conforme dispõe o artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal, e encontra fundamento no artigo 165, parágrafo 1º da mesma Carta, que trata da elaboração do plano plurianual pelos entes federativos.
A iniciativa é legítima do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 70, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, razão pela qual não há vício de iniciativa nem de inconstitucionalidade material ou formal. O texto está em conformidade com as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente quanto ao planejamento, equilíbrio fiscal e transparência. O projeto também se harmoniza com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência, economicidade e publicidade, estabelecendo metas e diretrizes compatíveis com as políticas públicas municipais. As previsões sobre a possibilidade de alteração e revisão anual do PPA estão alinhadas ao artigo 9º da própria lei proposta e à prática de planejamento contínuo. A proposição apresenta redação clara, estruturada e compatível com a Lei Complementar nº 95/1998, observando o formato de artigos, parágrafos e incisos, além de incluir anexos descritivos e quantitativos, atendendo aos padrões exigidos de técnica legislativa. A tramitação segue as normas do Regimento Interno da Câmara Municipal de Buritirama, estando a proposição regular quanto à iniciativa, forma e matéria. Conclusão. Após a análise, esta comissão conclui que o projeto de lei número 021/2025 é constitucional, está em conformidade com os princípios da legalidade e juridicidade, apresenta adequada técnica legislativa e tramita em conformidade com o regimento interno. Diante disso, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final manifesta-se favorável à tramitação, discussão e aprovação da matéria. Parecer jurídico do processo legislativo e quórum de aprovação do PPA e LOA. Referência: aplicação dos artigos 27 da Lei Orgânica Municipal, 83 e 149 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Buritirama. Interessado: Câmara Municipal de Buritirama, Bahia. Introdução. O presente parecer tem por objetivo a análise do processo legislativo de aprovação do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, no âmbito da Câmara Municipal de Buritirama, com foco na definição do quórum necessário para a deliberação e aprovação dessas matérias. A consulta fundamenta-se na necessidade de segurança jurídica quanto à tramitação, votação e validade dos projetos orçamentários, observando-se os dispositivos da Lei Orgânica Municipal, do Regimento Interno da Câmara e o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, TCM. Do quórum de deliberação. Regra geral da Lei Orgânica Municipal. Artigo 27 da Lei Orgânica dispõe que as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário. Esse dispositivo distingue duas situações. Quórum de instalação exige a presença da maioria absoluta dos vereadores para que a sessão possa deliberar. Quórum de votação, as matérias são aprovadas por maioria simples, ou seja, mais votos favoráveis do que contrários entre os presentes. O artigo 83 do Regimento Interno é categórico ao afirmar que o projeto de lei ordinária é aprovado por maioria simples, em única discussão e votação. Assim, considerando que o PPA e a LOA são lei ordinárias de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, a aprovação se dá pelo voto da maioria simples dos vereadores presentes, respeitado o quórum mínimo de instalação, maioria absoluta. Já o artigo 149 do Regimento trata do procedimento legislativo especial das matérias orçamentárias, fixando prazo para parecer da Comissão de Finanças e apresentação de emendas sem alterar o tipo de maioria exigida. Do entendimento do Tribunal de Contas dos Municípios. O TCM Bahia consolidou o entendimento firme e reiterado nos pareceres número 00463/2018 de Itapicuru e número 00038/2020 Salbara, ambos da assessoria jurídica da Corte, no sentido de que a aprovação dos instrumentos de planejamento e orçamento se dá por maioria simples, porquanto tratam-se de leis ordinárias, valendo ressalvar, com fundamento no artigo 57, parágrafo 2º da CF, que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
Além disso, o TCM reforça que é dever do Legislativo apreciar e deliberar sobre os projetos orçamentários, não podendo simplesmente rejeitá-los em sua totalidade sem análise responsável. A ausência de deliberação ou a rejeição injustificada pode ensejar a responsabilização dos agentes públicos, conforme entendimento dos dois pareceres citados. Aplicando-se os fundamentos acima ao regimento interno da Câmara Municipal de Buritirama, conclui-se que o PPA, LDO e LOA têm natureza jurídica de lei ordinária, conforme o artigo 83. O quórum de aprovação é de maioria simples, bastando mais votos favoráveis do que contrários. O artigo 149 define o rito especial, mas não altera a natureza da maioria exigida. Mesmo havendo parecer contrário da comissão, o plenário é soberano para deliberar sobre o mérito, podendo votar e aprovar os projetos. Conclusão. Diante do exposto e do posicionamento reiterado do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, entende-se que os projetos do PPA, LDO e LOA são leis ordinárias. O quórum de aprovação é o da maioria simples, nos termos do artigo 83 do Regimento Interno e artigo 27 da Lei Orgânica. O parecer da Comissão de Finanças tem caráter opinativo, não impedindo a votação em plenário. A não apreciação ou rejeição integral dos instrumentos orçamentários configura omissão grave e pode gerar responsabilização dos agentes públicos envolvidos. É o parecer, Buritirama, Bahia, 9 de outubro de 2025, Tainara Késia Custódio Braga de Almeida, assessora jurídica da Câmara Municipal de Buritirama. Ofício número 102/2025, Buritirama, Bahia, 9 de outubro de 2025. A Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Buritirama, Bahia. Assunto: solicitação de parecer jurídico sobre o processo de votação dos projetos de lei orçamentária PPA e LOA. Senhora assessora jurídica, considerando a tramitação dos projetos de lei do Plano Plurianual, PPA, e da Lei Orçamentária Anual, LOA, ambos de iniciativa do Poder Executivo Municipal, solicito a emissão de parecer jurídico sobre o procedimento de votação aplicável a essas matérias, especialmente quanto à natureza jurídica dos referidos projetos, se as leis ordinárias ou complementares, ao quórum exigido para sua aprovação em plenário, há a possibilidade de votação do mérito, mesmo em caso de parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento. O objetivo é garantir a segurança jurídica e a regularidade do processo legislativo em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, o regimento interno da Câmara e o entendimento consolidado do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, TCM Bahia. Certa da costumeira atenção e presteza, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Raquel Silva do Vale, presidente da Câmara Municipal de Buritirama. Discussão do projeto. Abro agora a fase da discussão dos pareceres aos projetos. Essa abertura, a palavra aos vereadores que queiram se manifestar sobre os pareceres das comissões pertinentes ao PPA e à LOA. Não tendo quem se manifeste, coloco a votação do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e Tomada de Contas ao projeto de lei número 021/2025 do PPA em votação. Os favoráveis ao parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, como estão, fiquem sentados, e os contrários ao parecer da Comissão Orçamentária e Finanças, fiquem de pé.
Com esse resultado, declaro reprovado o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Votação 2. Coloco a votação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final do projeto de lei número 021/2025, PPA. Os favoráveis permaneçam como estão. A votação referente ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça. E os contrários, fique de pé ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com esse resultado, declaro aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Votação 3. Coloco em votação o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças e Tomada de Contas ao projeto de lei número 022/2025, LOA. Os favoráveis ao parecer da Comissão de Orçamento e Finanças fiquem como estão e os que forem contrários fiquem de pé. Declaro eu até esqueci onde foi que eu voltei. Aprovado o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças referente ao projeto de número 022. Não. Não. Foi aprovado? Sentados. Não. Foi a votação de número... Hã? Eu estou na terceira? Foi a votação do projeto de lei 03, LOA. Vou ler aqui novamente, olha. Votação 03, coloco em... Oi? Olha só, coloca em votação o parecer da Comissão Orçamentária... Presidente, questão de ordem. Não pode votar, fazer a votação duas vezes. Finanças e Tomada de Contas ao parecer da lei número 022/2025, LOA. Aos favoráveis, ao parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, da comissão, permaneçam como estão, e os que forem contrários, fiquem de pé ao parecer da Comissão de Orçamento e Finanças referente ao projeto LOA. Presidente, questão de ordem. Não pode ser votado duas vezes. Se for votado, eu vou tomar as medidas cabíveis, viu? Está gravado, se a senhora quiser dar continuidade, pode dar. A primeira votação aí, presidente. Sim, meu amigo. A gente pode se confundir. A primeira votação aí, presidente. Qual foi o primeiro parecer? O primeiro parecer foi referente ao PPA.
Ao PPA. PPA. Presidente, vejamos que os próprios vereadores votaram contra o parecer deles. Os próprios vereadores votaram contra o parecer. Eles também estão desligados na sessão, na votação, que eles mesmos votaram contra o parecer que eles fizeram. E quem é que quer votar atrás? É a gente ou é vocês? É porque vocês não entenderam também. Vocês ficaram confusos, vereadores. A verdade é essa. Eles colocaram parecer e votaram contra. Então, isso não existe não, velho. Cometeu equívoco. Não, presidente, para não causar tumulto, pode dar continuidade, mas as providências vão ser tomadas. Pode dar continuidade, volta a votação. Tem você levantando também no seu parecer, moço, contra. Equívoco acontece. Levanta e senta, vai entender. Eu já pedi eu fiz a leitura e eu gostaria eu não declarei ainda, eu pedi para que fizesse, coloque em votação o parecer da Comissão do Orçamento e Finanças e tomada de contas do projeto de lei número 0022/2025 LOA. Os favoráveis ao parecer da comissão permaneçam como estão, os contrários fiquem de pé. Eu não coloquei ainda, nem que foi aprovado ou reprovado, não. Coloco o resultado, declaro reprovado o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Votação 4. Coloco em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final ao projeto de lei número 022/2025, LOA. Os favoráveis ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça da comissão permaneçam como estão, sentados, e o contrário fique de pé. Com esse resultado, declaro aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Procedimento da votação. Conforme o artigo 83 do Regimento Interno, os projetos de lei ordinária são votados em uma única discussão e votação, sendo aprovados por maioria simples. Votação 5. Havendo quórum mínimo presente de deliberação, maioria absoluta dos vereadores, declaro aberta a votação simbólica do projeto de lei ordinária número 021/2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA. Os favoráveis fiquem como estão e os contrários fiquem de pé. O projeto foi aprovado por maioria simples dos votos dos vereadores presentes. Assim, declaro aprovado o projeto de lei ordinário número 021/2025 e determino o encaminhamento à sanção do prefeito municipal. Votação 6. Havendo quórum
mínimo presente de deliberação, maioria absoluta dos vereadores, declaro aberta a votação simbólica do projeto de lei ordinário número 022/2025, que dispõe sobre o projeto de lei orçamentário anual LOA. Os favoráveis ficam como estão e os contrários fiquem de pé. O projeto foi aprovado por maioria simples dos votos dos vereadores presentes. Assim, declaro aprovado o projeto de lei ordinário número 022/2025 e determino o encaminhamento à sanção do prefeito municipal. Situação do parecer da comissão. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi apresentado, analisado a matéria e opinado. Ressalto que, conforme o regimento interno e o entendimento jurídico, o parecer das comissões é opinativo, cabendo ao plenário, como instância soberania, deliberar sobre o mérito do projeto, independente do teor do parecer. Questão de ordem, presidente. Peço que fique registrado em ata meu apoio integral ao questionamento feito pelo colega vereador, pois de fato houve 2 votações sobre o mesmo assunto, sem qualquer previsão regimental que autorize repetir o processo simplesmente porque o resultado não agradou à presidência. O regimento é claro, a votação é ato único e soberano do plenário. E, uma vez proclamado o resultado, ele se torna definitivo. Reabrir a votação sem amparo legal significa desrespeitar a vontade da maioria e a autoridade do plenário. Ressalto ainda que o gesto de se levantar durante a votação não anula o ato, até porque a contagem dos votos é função da mesa e não dos vereadores individualmente. Portanto, o resultado é válido, é o da primeira votação, devendo constar expressamente em ata essa irregularidade para resguardar a lisura dos trabalhos e a segurança jurídica das deliberações desta Casa. Presidente, eu estou no 4º mandato. Eu estou perplexo, porque é a primeira vez que eu vejo vereadores votando contra a LOA. É votar contra as ações, é votar contra a saúde, a tudo que tem no nosso município. Eu nunca vi. Mas como se diz, a gente vê coisas diferentes, não é isso? Eu não sei. Presidente, questão de ordem. Deixar claro aqui, eu votei contra, sim, o 100% para remanejamento, não voto a favor, sendo que nem o Ministério Público aprova que seja dado 100% para as prefeituras. Viu, vereador? Então, esse é o meu respaldo aqui. Eu não aprovo 100%, sendo que eu aprovei sim o orçamento, só não aprovei para remanejamento, o que minha comissão estava dando 60% para remanejamento. O prefeito hoje está com 70%. Está dando para ver que está dando para trabalhar, não tem necessidade do 100%. Veio aqui em uma reunião com a gente, com os vereadores, inventando uma desculpa que é para pagar o plano de carreiras, nada a ver. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, o momento não entra no mérito. Eu também já estou aqui no meu 3º mandato, né? Eu já vi essa casa aqui também votar 2 vezes 100% e eu fico perplexo. Igualmente o colega, concordo, faço das suas palavras, colega vereador Israel, as minhas também. Vereador votar contra a LOA, aonde... Não está em discussão, vereador. O momento agora é um momento de ordem e... Obrigado, presidente. Houve 2 momentos da votação que me questionaram, onde eu não falei se estava aprovado ou reprovado e simplesmente cortaram a minha fala. Então, nesse momento, encerro e dou os meus cumprimentos a toda a população
que está nos acompanhando, e peço mais uma vez, encarecidamente, a todos que nos acompanham, referente ao momento onde é uma votação simbólica, e dentro dessa votação tem que esperar e ter o respeito à presidência referente ao seu ato de fala, e não houve-se, e retomei a votação novamente. E encerro a sessão extraordinária, marcando a sessão ordinária para a próxima segunda-feira, às 16 horas.